Olá, gente. Bom dia. Márcio Simões subindo mais um vídeo, agora às 9h50 da manhã, para comentar a respeito de uma matéria que compartilhei de uma grande amiga minha, Thelma, uma professora antiga, tá? Uma matéria a qual compartilhei dela, da carta que Lulu Santos declarou ao Diário de São Paulo, tá? Todos nós sabemos que Lulu Santos sempre foi um apoiador, um simpatizante do Partido dos Trabalhadores, porém na carta ele se diz praticamente arrependido de ter já apoiado algum tipo de governo, mas não se pode negar que tudo o que ele falou do antigo governo e do atual governo não seja uma grande realidade que esteja acontecendo no nosso país, tá? Então, me desculpem vocês que são simpatizantes aí, são bolsonistas, eu também gosto muito do nosso presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, sem sombra de dúvida, o apoio em tudo, concordo com muitas situações a quais ele quer colocar no nosso Brasil, mas discordo de muitas e vejo que nosso presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, tem poucos poderes para dirigir o nosso Brasil de uma maneira sadia. Ele tem muitas interferências e nada que ele tenta colocar que seja para o benefício do nosso Brasil, grande maioria são barradas pelo Congresso e pelo Senado. Todos nós sabemos disso, né? Mas, infelizmente, tenho que concordar com o grande cantor Lulu Santos, tá? Pela sua carta, um grande desabafo, a qual ele mostrou a todo cidadão brasileiro o que acontece na nossa política atual e nas anteriores, tá? E eu não estou aqui para ser hipócrita e passar a mão na cabeça de ninguém, mesmo eu sendo uma pessoa que confio no nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, mas eu tenho que dar o braço a torcer que o cantor Lulu Santos está cobertíssimo de razão, tá? É impressionante ver os salários de algumas classes profissionais importantíssimas dentro do nosso país, aos limites de salários que eles têm e ao salário de um político que nada está fazendo pelo bem do cidadão brasileiro e muito menos pelo bem do Brasil, tá? Então, me desculpem, deixo bem claro, não sou contra o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, mas concordo plenamente com o cantor Lulu Santos que o nosso Brasil, sim, ele precisa urgentemente de uma reforma política, aonde se torne o quadro da nossa política brasileira um quadro de uma política com mais credibilidade ao cidadão brasileiro, com mais credibilidade mundial, tá? Porque são muitas coisas obscuras que acontecem, muitos escândalos que acontecem, que são levados pelo mundo inteiro, aonde nós brasileiros perdemos sim a nossa credibilidade. Não adianta nada o nosso querido presidente da República sair por aí lutando para levar o Brasil para fora e trair negociações para o Brasil, investimentos para o Brasil, e o restante da nossa classe política destruir esse trabalho tão complicado e tão minucioso que está sendo feito pelo nosso presidente da República e por uma grande parte do seu ministério, tá? Então, na grande realidade, é aquilo que eu falo para vocês. Não sou contra, nunca serei contra o nosso presidente da República, mas atitudes drásticas dentro do nosso Brasil têm que ser tomadas. Têm que ser tomadas de imediato. E uma delas, sem sombra de dúvida alguma, é a reforma política, que qualquer político que você fale de reforma política, a grande maioria esmagadora, eles fogem do assunto, tá? Tem lá a minoria de políticos que são sensatos e são
coerentes com o Brasil e com o cidadão brasileiro, que já falaram por diversas vezes que nosso país precisa sim de uma reforma política, mas a maioria esmagadora que está lá pensando só em si próprio não toca nesse assunto. Então, parabéns a você, Lulu Santos, pela sua inteligência, pelo seu caráter e por tudo o que você escreveu nessa carta, que seria, na grande realidade, tudo o que o povo, o cidadão brasileiro, que não é hipócrita, gostaria de falar aos quatro cantos do nosso Brasil, tá? Porque quando falo o cidadão brasileiro que não é hipócrita, eu quero dizer, porque temos bolsonistas que o errado que o governo Bolsonaro pode fazer, para eles está certo, e eu não concordo com isso. Então é aquilo que eu sempre digo e sempre vou afirmar. No Brasil aconteceu a pior coisa que poderia acontecer. A política virar torcida organizada, aonde cega o cidadão brasileiro de atos feitos pelo governo que não podem ser de benefício para o cidadão brasileiro, e o cidadão brasileiro que se virou um torcedor desse governo acha que da mesma forma para ele está certo. Então, é nesse ponto que me refiro à hipocrisia do cidadão brasileiro, tá? Temos que ser sensatos, realistas e sempre otimistas para que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro consiga, de uma forma ou de outra, mudar essa educação política que nosso Brasil tem. E essa educação política, nosso presidente só vai conseguir mudar se for colocado em pauta no Congresso e no Senado uma reforma política. Tem que ser, sim, feito de imediato uma reforma política. Não é justo um médico ganhar o que ele está ganhando. Não é justo um professor que prepara você a se tornar um médico no futuro ganhar o que ele ganha. Não é justo os policiais ganharem o que eles ganham para defender a sua vida e dar a vida deles em prol da sua vida. Tá? Não é digno o salário que eles ganham. Como também não é justo um político ganhar tanto e ter uma verba exorbitante para o seu gabinete. Tá? E fazerem, que nem disse Lulu Santos em sua carta ao Diário de São Paulo, esfregarem a bandalheira na nossa cara e nós brasileiros abaixarmos a cabeça e continuarmos falando: o Bolsonaro é o melhor presidente. Sim, ele é o melhor que teve nos últimos dos últimos governos, sim, sem sombra de dúvida, o melhor. Mas precisamos que nosso presidente tenha poderes de mandar. E o nosso presidente quase não tem poderes de mandar. Tentou vetar o fundo eleitoral, mas teve que voltar para trás, ou está ainda sendo analisado, porque tem medo de sofrer um impeachment. Porque isso me parece que consta na Constituição, na lei, no artigo 85, isso, aquilo e tal. Então, o nosso presidente está de pés e mãos atadas. Ele tem boas intenções, mas não consegue realizar as suas intenções, né? Então, precisamos sim de uma reforma política, precisamos sim de uma reforma da Constituição brasileira, precisamos sim de uma reforma tributária justa para o cidadão brasileiro e precisamos sim, sem sombra de dúvida, de uma reforma do nosso Código Penal brasileiro. Então, eu, Márcio Simões, como cidadão brasileiro, são esses os pensamentos que tenho, são esses os meus idealismos para fazermos do Brasil um Brasil próspero. Tá? E tudo isso vai levar o quê? A você, cidadão brasileiro, ter um poder de compra com o dinheiro que você ganha. Tá bom, minha gente? Não sou contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? Mas tenho que concordar
com a carta que Lulu Santos declarou aí ao Diário de São Paulo, e eu já compartilhei da minha grande amiga Thelma no meu Facebook. Leiam a carta e vejam se o que foi falado está errado, se é inverídico, porque para milhões e milhões de brasileiros, o que aquela carta diz é a realidade do Brasil. Tá? Temos 13 milhões de desempregados e 16 milhões de pessoas vivendo abaixo do nível da pobreza. Se não temos 13 milhões, estamos próximos. Também não estamos longe de desempregados. Tá bom, minha gente? É isso aí. Março Simões 2022. Eu gosto de ser sincero. Doa a quem doer. Infelizmente, a gente, para ter um Brasil próspero e justo com o cidadão brasileiro, nós temos que ter, em primeiro lugar, junto com nós, ser humanos e cidadão brasileiro, sinceridade, não ser hipócritas e ser humilde de admitir quando uma pessoa está certa. Então estou sendo aqui humilde e dizendo ao cantor Lulu Santos que ele está certíssimo e o parabenizo pela sua carta. É isso aí, minha gente. Um grande abraço a todos, um ótimo domingo.